Iniciando mais um vídeo aqui, irmãos, no canal. Bom, nesse vídeo a gente vê aqui, já desde de cara, aqui de frente, um horizonte no mar, um sol lá no meio, e onde tem o céu e a parte do mar, né? Bom, eu quero trazer um vídeo que eu tinha muita vontade de trazer esse vídeo aqui, essa informação no caso, uma informação particular que veio do Criador para mim. Eu não vi ninguém falar dessa maneira que eu vou falar agora, uma coisa muito importante que eu fiquei muito feliz com o Criador revelando isso para mim, porque assim, a palavra dele diz que ele revela os seus segredos para os seus filhos, para os seus filhos que assim buscam ele, de dia e de noite, sempre. Mas quando as pessoas elas estão na massa, na multidão, todo mundo se alimentando do mesmo alimento do sistema religioso, como eu venho falando desse canal aqui, o Criador ele não tem como falar, porque já tem um homem falando em cima ali na orelha daquela pessoa. Mas quando você tem uma individualidade com o Criador, assim como ele quer, uma intimidade só passa por você e por ele, só. Por isso que ele disse assim, o nosso Salvador disse: quando quiser orar, vai para o seu quarto, tranca a sua porta e na sua intimidade você fala com o Criador. E isso não tem hora para acontecer. Jesus, o Salvador, Yahushua, ele disse que quando quiser orar, não tem horário marcado. É quando você sentir no seu coração, quero falar com meu Pai Eterno. Eu quero, é nesse momento. Não tem oração de meio-dia, oração de meia-noite, oração das 3 horas. Não, é quando você quiser. O Criador não quer nenhum robô. Ele não quer nada assim, ele quer que você chegue a ele e lance sobre ele as suas ansiedades. Principalmente nesses tempos de pandemia, onde todos estão ansiosos com muita coisa. E nessa eu faço também a minha oração. Quero falar um pouco aqui de mim bem brevemente. Eu também faço a minha oração, eu também peço ao Criador essa intimidade. E assim, de tanto estudar, de tanto ler e buscar o meu Criador na minha intimidade, nas minhas coisas, eu notei uma mensagem muito linda no pôr do sol, como eu já tinha falado em vídeos passados, como a brilhante estrela da manhã, entre outras coisas. Aqui eu vou trazer uma coisa que veio para mim, eu não vi ninguém falando sobre isso, mas acho que é algo muito espiritual. Fiquei muito feliz de perceber isso, e eu quero saber o que vocês acham aí. Gostaria que vocês comentassem mais qualquer tipo de dúvida aí no canal também, que eu vou respondendo. Enfim, eu vou passar aqui primeiro. Aqui eu quero trazer eu gostaria de máximo de atenção, por favor. Aqui a gente vê um horizonte, um sol no meio, e a gente vê o céu e as águas aqui. Em profecia, a gente sabe que as águas, elas são pessoas, são povos, línguas, nações e multidões. Línguas assim, pessoas de outras línguas. Multidão, as águas se mexendo, simboliza pessoas se mexendo, andando de um lado para o outro. Isso é um simbolismo bíblico. Águas em profecia, repetindo. Ele tem o significado de purificar, água também quer dizer palavra, água quer dizer mulheres, né? Água quer dizer religiões, pessoas, línguas, nações e multidões, como eu já falei aqui. Então, nisso a gente vê aqui a água embaixo e o céu. Se vocês puderem notar, a gente vê uma linha reta. Isso tudo é obra das mãos do nosso Criador, tá bom? E nessa linha reta, a gente vê uma coisa interessante, que parece que o céu, ou seja, o céu, uma coisa que está lá em cima, que é intocável e tudo mais, ele está tocando as águas. Por que o Criador ele fez isso? Por que ele fez esse visual? Tem um segredo aí por trás. Quando a gente olha isso, repetindo, a gente vê uma linha do horizonte e vê que o céu, ele está tocando as águas. É como se o Criador mostrasse para a gente o seguinte: os céus não estão tão distantes de vocês.
o céu, o sublime céu onde habitam os anjos, onde eu habito no Monte, porque ele habita no Monte Sião, lá no 7º céu, eu estou com vocês mais perto do que vocês imaginam. Então, quando eu olhando, percebendo muito isso, eu comecei a, na verdade, até me emocionar, porque eu vi o Criador de uma certa forma mais perto, numa mensagem que ele está mais perto do que a gente imagina. E muitas pessoas pensam que o Criador ele está longe, ele na verdade ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E aqui eu trouxe algumas outros banners para a gente elucidar melhor o que eu estou falando. Tá? Vou passar aqui, isso aqui tudo eu vou trazer daqui a pouquinho, mas vamos aqui nesse aqui, ó. Aqui. Bom, então, aqui eu já venho trazendo o que eu estou falando, tá? O Sol, o que seria o Sol? O Sol literalmente é representação do nosso Criador na Terra. É o astro, né? O astro principal, brilhoso, que não dá nem para olhar. Todo aquele que fica tentando se aventurar, olhar diretamente para o Sol, se duvidar vai até ficar cego. E não é assim que quando os profetas foram no Apocalipse e viram o Criador, eles não puderam olhar, como Moisés não conseguiu olhar o Criador, como Enoque também não conseguiu olhar o Criador. Vou trazer os dizeres de Enoque daqui a pouco, na qual ele fala que o Criador ele se assentava num trono que tinha a órbita do Sol, tá? Até mesmo também João do Apocalipse também ele não conseguia olhar diretamente para aquele que estava sentado no trono. Então o Criador ele botou o Sol no nosso planeta representando ele, porque o Sol ele ilumina a escuridão, ele destrói a escuridão. A natureza tem um porquê, pessoal. A natureza tem um porquê, ela está dessa forma. Por que os animais eles fazem o ruído deles? Por que os insetos são assim? Por que as formigas são tão pequenas e estão trabalhando? Tudo isso nos ensina. Mas se a gente ficar na nossa correria sempre, não perceber em nossa volta uma cachoeira, uma praia, um pôr do sol, os animais, enfim, tudo, a gente passa pelo mundo sem perceber a beleza do Criador. O que ele fez, porque o que ele fez precisa de detalhe, de olhos detalhistas, que possa pegar esses detalhes. Então, aqui a gente vê o seguinte: Ial, o nosso Criador, o nome original dele, ele é o Sol, ele representa o Sol aqui na Terra, ou melhor, o Sol representa ele aqui na Terra. A gente viu que o nome Ial, Hu, Shua são os três que testificam no céu e os três que testificam na terra. Ial é o Criador, o Hu é o Espírito Santo e o Shua são as pessoas, ou também salvação. Por isso que o nome do Salvador é Salvador Jesus, falado pelas igrejas aí. O nome dele original em hebraico é Ial Hu Shua. E esse nome é o nome que está sobre todos os nomes. Voltando a falar sobre o nome, não é Yahvé, não é Jesus, não é Yeshua, não é Yeshua. Yeshua vem do aramaico, vem do assírico, que é o povo inimigo de Israel. Então não poderia sair de lá o nome do nosso Salvador, supremo, perfeito, imaculado, que nunca teve nenhuma mácula, nenhum defeito aqui nessa terra. Então não poderia sair da Síria o nome dele, e sim saiu do hebraico. E o nome dele é Yahushua. E o nome dele se encaixa perfeitamente no seguinte: subindo, essa parte que sobe aqui, a gente vê Ial, que é o Sol, ou seja, que é o fulgor desse mundo. O Hu, que é exatamente onde está o vento paira exatamente no céu, por isso que o Hu está perfeito ali no meio. E o Shua são águas acima do firmamento. Eu vou trazer mais vídeos falando sobre o firmamento, porque eu não trouxe ainda nada falando sobre terra plana e o firmamento, que é o domo que o Criador cobriu o nosso planeta, tá? Então esse Shua que está lá em cima, ele representa águas, como eu acabei de falar. Águas no céu, por isso que o nome se encaixa perfeitamente. São três que testificam no céu, Ial, Hu, Shua.
e 3 testificam na terra. Yahweh Hu Shua. Deu para entender? E aqui eu puxei para cima, olha. Vou puxar aqui para cima, olha. Yahweh Hu Shua. O Hu, esse Hu aqui, ele é o vento. É o Espírito Santo. Ou também é o fogo. Eu estou falando que também, porque no hebraico, uma palavra simboliza muitas coisas. Entende? Como Shua. Shua, lá em cima, simboliza águas, simboliza povos, nações, línguas, multidões, como já falei. O Hu simboliza o fogo, que é o fogo do Espírito Santo, simboliza o vento, simboliza o entendimento. Então, toda vez quando eu for falar que o Hu, ele simboliza o entendimento, é porque é o entendimento, porque não é só uma coisa. Quando o Hu simbolizar o Espírito Santo, simboliza o Espírito Santo, mas aqui nesse caso estamos falando da natureza. Então o Hu está simbolizando o vento, e o vento fica exatamente voando no céu. Então está perfeito aqui. Agora a gente vai aqui para baixo. Não, em cima ainda, continuando. Então, o Shua são águas acima do firmamento. Então está perfeito o horizonte. O horizonte que o Criador fez está perfeito e o nome se encaixa perfeitamente. Aqui embaixo a gente também tem Yahushua. Yahushua se encaixa embaixo perfeitamente. Porque tem Yah no meio dividindo o céu e a terra. Vou voltar aqui, olha só. Yah, o nosso Criador, dividindo o céu e a terra, estando conosco aqui. O Hu, que é o vento, olha isso, escuta essa aqui, ó. Yah, ele sopra o vento lá de lá, do fundo para cá, que é o Hu, e vai formar o Shua. E o Shua, o que é o Shua? É o povo, é a multidão. Não é através do vento que o Criador fez o Adão? Então, imagina que Yah lá no canto, ó, ele vem, ele sopra, ele fez o Hu, que quer dizer vento, e formou o Shua, que fica as ondas na praia. Ou seja, que são as pessoas. Nós somos o ser vivo que saiu do sopro do nosso Criador. Então é perfeito o horizonte e o nome se encaixando no horizonte. Tenho mais uma foto aqui para ilustrar um pouco mais. Vamos lá. Que é o seguinte, aqui, ó. Yah, a parte de cima. Vamos na parte de cima primeiro. Aqui nesse canto aqui, ó. O céu e a terra se encontram numa linha. O seu Pai Celeste está sempre com vocês. Exatamente isso. O Criador, ele está simbolizando o sol. E ele está todos os dias. Ele nasce e ele se põe. Ele nasce e se põe o dia inteiro. E quem tem esse privilégio de ver o pôr do sol no mar, que mora perto do mar, sempre vai ver Yahushua segundo os olhos espirituais que eu estou trazendo aqui agora. Tá? Então vamos lá, aqui em cima já com outras coisas escritas para ajudar a gente, olha só. Yah, ou seja, Emanuel, não é Emanuel. Nesse canal aqui eu estou trazendo tudo descontaminado. Então não posso ficar falando como está na Bíblia, tá? Então, quando fala Emanuel na Bíblia, seria Deus conosco. Mas esse El, ele vem de El Berit, Baal. Ele vem de Baal Berit. Então não é Emanuel, porque a Bíblia foi totalmente modificada e ela trouxe todo o sincretismo de Baal, El. O tempo inteiro El, Jezabel, tudo é El. Então, como Emanuel está errado, então é Emanuel, ou seja, o eterno conosco. Emanuel quer dizer o eterno conosco, que é literalmente a figura do sol. O sol que o Criador mesmo fez com as suas mãos. Aqui tem o Hu, que é o vento que paira. Olha o nome se completando. O Shua, que são as águas do firmamento. As águas no firmamento, no domo. Olha como isso se liga perfeitamente. E por que tem águas no firmamento? Porque tem anjos lá em cima. Tem anjos. E anjos também são obras das mãos do Criador, assim como nós somos. Então, as águas estão embaixo, que somos nós somos águas, nós somos simbolismo de águas, de multidão, e tem águas em cima, que são simbolismo de multidão de anjos. Então está perfeito. E o Criador, ele está no meio, entre o céu e a terra, repetindo, tá? E o nome se encaixa perfeitamente embaixo. Emanuel, Deus conosco, o Criador conosco. Ele sopra o vento, ó, vento soprado por Yah, cria as ondas, ou seja, a água para de ficar, a água ela tá lisa, né? Vê se você me entende. A água tá lisa
Quando vem o vento forma as ondas, ou seja, a água começa a ter forma, começa a ter formato. E assim, ou seja, a água, que somos nós, começamos a nos formar um ser humano. Essa visão é muito espiritual, espero que vocês estejam entendendo. Tem que buscar uma certa espiritualidade para entender, porque nós somos água, não que nós somos feitos de água, mas a água no simbolismo hebraico. O shuá quer dizer águas, deu para entender? Então, Iau ele sopra, cria as ondas, e o shuá, aqui como está falando, pessoas formadas pelo vento do seu espírito. Então, Iau, Hu, Shuá, e forma o nome perfeito aqui desse lado de cá. Então, esse é um vídeo muito espiritual, é um vídeo que tem que ter um entendimento, mas eu passei ele para vocês, que o nome se encaixa tanto para cima como para baixo, que temos Yahushua em cima e Yahushua embaixo, o Criador formado pelo Sol. E era essa mensagem que eu queria passar, mas eu vou voltar com mais informações sobre isso. Se eu precisar, eu repasso isso aí para vocês. Quero saber se deu para entender e gostaria muito de ver isso nos comentários, se deu para entender, se não deu, porque é uma visão muito, muito bonita, particularmente falando. Espero que todos entendam.